transformar ativos em vendas, vendas em lucro e lucro em fluxo de caixa. E disse-vos hoje que ia falar exatamente destas três coisas. Primeira coisa, vamos falar da transformação de ativos em vendas. Segunda coisa, das vendas em lucro. E terceira coisa, do lucro em fluxo de caixa. E quando eu falo desta primeira valência do negócio, que é transformar ativos em vendas, ou seja, por isto de outra forma, é precisar do mínimo de ativos que é possível para gerar vendas, porque se me derem um negócio que precise, que tenha 100 mil de ativos para gerar 500 mil de vendas e 100 mil de lucro, ou um negócio que tenha 10 euros de ativo só e consiga com esses mesmos 10 euros gerar 500 mil de vendas e 100 mil de lucro, eu prefiro o segundo negócio, que precisa de muito menos ativos para gerar vendas. Ou seja, quanto menos ativos eu precisar para gerar vendas, melhor. Quanto mais ativos eu precisar para gerar vendas, pior. Então, nós temos negócios que têm mais intensidade de capital, precisam mais de gerar ativos para gerar, mais de ativos para gerar vendas, e outros que têm menos necessidade de capital. Nós preferimos os que têm menos necessidades de capital. Então, eu quero conseguir gerar vendas com o mínimo de ativos possível. E qual é o maior erro? E vamos trazer isto para a realidade das empresas, das PME, das nossas empresas. Qual é o maior erro que os empresários costumam fazer? Os erros mais tradicionais que nós, empresários, costumamos fazer no que respeita a este rácio? Eu chamo-lhe o fator artilhanço. E o que é isto, o fator artilhanço? Eu costumo contar a história típica. E qual é a história típica? Isto, até o ano ali de 2010 era um bocadinho mais assim, depois melhorou. Mas até 2010, o que é que acontecia quando alguém montava uma empresa? O fulano decidia estabelecer-se por conta própria, fosse por que razão fosse, depositava o capital social, constituía a empresa e nisto tudo fazia a sua negociação com a banca e até 2000, principalmente ali até 2008, a banca imediatamente disponibilizava linhas de crédito a este empresário. Qual era a primeira decisão que este empresário tomava? Sempre, assim que se abria um negócio, a primeira decisão que se tomava: qual era a cor do BMW Série 3 que nós íamos comprar? O BMW Série 3 era garantido, a questão era só qual era a cor, os extras, os interiores, etc, etc, etc. Porquê? Porque normalmente quando nos estabelecíamos por conta própria, nós percebíamos que com um valor de aproximadamente 1000 euros, mais coisa, menos coisa, nós podíamos ter o BMW que nós sempre tínhamos sonhado. E então fazíamos um leasing, um renting, um ALD ou outra forma qualquer de crédito e imediatamente, antes sequer de termos venda, já podíamos aparecer do BMW junto dos nossos amigos. Ainda não tínhamos feito a primeira venda, ainda não tínhamos feito lucro, mas já tínhamos artilhado a nossa vida, já tínhamos artilhado o nosso ego, já tínhamos artilhado o nosso negócio com um ativo que, e este é o aspecto importante, não ia ter nenhum impacto na criação de vendas, nem no aumento de eficiência da empresa, era simplesmente uma massagem no ego que fazia com que eu, a partir daí, precisasse de muito mais vendas, muito mais ativos para fazer as minhas vendas. Ou seja, era um ativo que lá estava absolutamente supérfluo e do qual eu não precisava. Eu às vezes, eu vejo pouca televisão, mas quando vejo, às vezes há coisas que eu acho graça a ver. Uma das coisas que eu já aconteceu ver 2 ou 3 vezes, nem sei se era assim caras que isso passa, mas acho que é as falências dos artistas de Hollywood, não é? Nick Cage faliu, o fulano que fez centenas de milhões de euros em filmes é um fulano que vive completamente falido. E há vários outros, não é? Tenho visto ali outros vários que entram em falência. E entram em falência porquê? Exatamente por isto. Porque começam a comprar mais ativos e mais ativos e mais ativos e mais ativos e não percebem que estes ativos comem 3 refeições por dia cada um. Então são casas e castelos e isto e aquilo, e depois nós vivemos muitas vezes na ilusão de que real estate, não é? O mercado imobiliário é a melhor coisa que nós podemos fazer. Sim, mas o mercado imobiliário come 3 refeições por dia.
Então, uma coisa é eu comprar imóveis que eu arrendo e torno produtivos, outra coisa é eu comprar castelos e terrenos e super mansões que geram despesas absolutamente fabulosas e às vezes até usando dívida para comprar isso e que depois são sorvedores totais de dinheiro. Então, os artistas de Hollywood, as estrelas rock, muitas vezes sofrem deste problema do fator artilhanço, né? Que artilham as suas vidas para os atletas de alta competição, artilham as suas vidas muitas vezes para além de tudo o que é financeiramente razoável. Então nós temos aqui os casos típicos. Não é? Eu às vezes gosto de brincar que sou sovina e tenho um amigo ou outro que às vezes me diz isso. Se isto é ser sovina, então eu não vou deixar de ser, porque eu acho que isto é ser racional em relação às nossas despesas. Mas é um exemplo que aconteceu comigo ainda há pouco tempo. O meu telefone até há uns 2 anos era um iPhone 4 ainda. Acho que já havia o iPhone 10 e eu ainda tinha o iPhone 4 e a minha equipa e toda a gente martelava-me a cabeça porque eu não podia ter o iPhone 4, que eu tinha que ter um iPhone melhor. E eu dizia, mas este faz tudo aquilo que eu preciso, ele vai às redes sociais, ele tem a câmara de vídeo, eu filmo os meus vídeos, filmo os meus diretos, faço as minhas chamadas telefónicas, eu não preciso de mais do que o iPhone 4. E então o argumento era que não tinha qualidade de câmara e que os meus vídeos que nós usamos para o nosso marketing não ficavam em condições e deram-me cabo da cabeça durante mais de um ano que eu tinha que comprar outro e tinha que comprar outro e tinha que comprar outro. E o que é que eu fui comprar? Um iPhone 6S em segunda mão. Em segunda mão. Então, ainda hoje, o telefone que eu tenho é um iPhone 6S em segunda mão. Já nem sei qual é o último, se é o 10, se é o 11, sei lá. Mas o meu é um iPhone 6S que eu comprei em segunda mão porque tanto me chatearam a cabeça da qualidade da minha câmara, que eu, para não os ouvir, comprei um iPhone 6S em segunda mão. Não sei se me custou, sei lá, 300 euros ou coisa que o valha. Mas é entre ter o iPhone 6S que a gente compra usado e ter o 10 novo porque acabou de sair e que se calhar tem um monte de bugs que ainda não funciona bem. É entre comprarmos mobiliário, arte deco, design ergonómico e o raio que o parta, ou irmos ao IKEA comprar o mais barato ou até comprar em segunda mão. Todo o mobiliário, todo o mobiliário do nosso escritório é comprado em segunda mão. Até os computadores do nosso escritório, nós temos o escritório, temos vindo a renovar o nosso parque informático. Os computadores é uma coisa que dura muito pouco tempo e a partir de 3 anos começam a ter ali problemas de performance logo muito graves. Depois dos 4 é quase impossível aguentar, então nós temos, quando precisamos de renovar, temos comprado sempre Macs, porque o Mac de facto dura imensos anos e é muito mais rápido e, na minha opinião, muito melhor, muito mais eficiente, muito mais resistente, tudo. Menos bugs, eu acho que é melhor em tudo. E mais bonito, ainda por cima. Só que os Macs são muito mais caros. Nós temos todo o parque informático daquela empresa com Macs em segunda mão. Tudo Macs em segunda mão. Nós compramos em segunda mão. Há sempre pessoas que compram Macs e não se adaptam ou que querem comprar o novo modelo XPTO que acabou de sair. E todo o nosso parque são Macs em segunda mão. E há alguns com 4, 5 anos e que estão lá perfeitamente e funcionam muito melhor do que os outros. Aliás, eu próprio tenho um Mac que comprei em 2010, onde estou a fazer este direto. É 2010, portanto tem 10 anos. Já levou ali um disco, já levou uma bateria nova, já volta a precisar de estar ligado à eletricidade praticamente sempre, porque aguenta já muito pouco, já precisa se calhar de levar outra, mas não vejo nenhuma razão para comprar outro. Entre comprar a última tecnologia de hiper vanguarda ou comprar qualquer coisa muito mais barata que faz o mesmo trabalho, entre comprar novo e comprar usado. Muitas vezes são estas as questões das nossas empresas que nos atrapalham na capacidade de transformar ativos em vendas. Então, a chave disto tudo. Não se pode criar um crescimento sustentável nas nossas empresas, nem se pode otimizar a nossa performance financeira
se nós gastarmos mais do que é estritamente necessário nos ativos das empresas. E o que é que eu me refiro do mais do que é estritamente necessário? É não gastar dinheiro que não venha a ter um impacto nas vendas. Se não vai ter um impacto nas minhas vendas, eu não quero gastá-lo. Porque tudo isto é ego, não é? O erro de gastar demasiado, de sobregastar em ativos nas empresas é tudo um erro de ego, é parecer bem. E não é o que nós temos, nem a forma como parecemos, que está em causa quando somos empresários. Não é o que nós temos, nem aquilo que parecemos. É de facto se o negócio produz vendas e lucro. E muitas vezes ter liquidez, ter dinheiro, faz com que nós tomemos decisões estúpidas. Portanto, tenham cuidado com isso. Um grande exemplo são as empresas de Silicon Valley, que, como têm muitas vezes financiamentos quase ilimitados, há ali os business angels a pôr mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro à espera de encontrar a próxima Google. Muitas vezes esse dinheiro é mal gasto. São empresas que não se querem medir pelos lucros, nem sequer pelo EBITDA, querem-se medir pelo crescimento das vendas, querem-se medir pela cota de mercado. E o que era a nova economia, o que é que foi chamado de nova economia? Era exatamente uma economia onde nós deixássemos de avaliar as empresas por aquilo que é importante, que é os seus lucros, passássemos a avaliá-las por outros rácios, nomeadamente o crescimento das vendas, cota de mercado, a tecnologia que vai ser mais disruptiva. Porquê? Porque depois gastam dinheiro de uma forma absolutamente tonta, não. Gastam dinheiro em mais pessoas, mais tecnologia, mais edifícios, mais, e lucro, não há. E a questão é que rebentou a bolha da tecnologia por isso, mas continua a haver a mesma mentalidade nas empresas como se diz no Brasil, do Vale do Silício. E qual é o grande problema destes encargos ego-motivados, se vocês quiserem pôr a coisa dessa forma? Todo o excesso de investimento que nós fazemos em ativos. O problema é que eles nos tiram flexibilidade. É o primeiro grande problema. E tirar-nos flexibilidade nota-se nestas alturas que nós estamos a viver agora, que é, de repente há uma crise repentina, nós não esperávamos, e as crises são quase todas repentinas. Este é, se calhar, o exemplo mais extremo de tudo. Esta que vem aí, nós ainda não estamos a senti-la a sério. Não é? Nós só estamos de repente... mas o pior vem aí agora, não é? Que é a gente não sair disto tão depressa. Mas a questão é que nos tira flexibilidade para reagir ou para responder nestas alturas, não é? Quanto mais pesado eu estiver com ativos, menos flexibilidade e menos rapidez de resposta eu tenho nestas alturas. E o segundo, e se calhar ainda maior problema do sobreinvestimento em ativos, é que tudo o que eu estiver a colocar em ativos que não me trazem vendas, os BMWs, os iPhones, as mobílias, isto, aquilo, lá, e aquilo outro, vai-me fazer falta para eu investir no crescimento das vendas. Então, o que eu estou a pôr noutros lados, eu não estou a pôr no crescimento das minhas vendas. E isto é um bocadinho como fumar. Depois de fumado, não há como recuperar esse dinheiro. Depois de fumado, não há como recuperar a saúde que esses cigarros me tomaram. Não, eu fumei durante 20 anos. Eu não posso pensar que deixei de fumar e que agora fiquei igual. Leva muitos anos a recuperar. Não é? Então, sobreinvestir em ativos é exatamente isso. Leva muitos anos depois a eu conseguir limpar esse sobreinvestimento. Só para vos dar uma noção, o fulano mais racional que existe a gerir estas coisas, Warren Buffett, não é? Aquele de quem eu vos falo sempre. Vocês têm ideia de quanto é que Warren Buffett gastou em ativos para o seu escritório? Estamos a falar de uma empresa de 2 bilhões, a Berkshire Hathaway. Uma empresa de 2 bilhões. Vocês sabem quanto é que ele gastou em ativos no seu escritório nos últimos 40 anos? Em material de escritório, em carros, em coisas desse género, sustentadas pela empresa? Ele publicou o número no último discurso do ano passado na sua empresa. 300 mil dólares. 300 mil dólares em 40 anos, pessoal. Não foi no último ano. Em investimento no escritório, em obras de arte, em mobílias, em computadores, em telefones, em carros, tudo o que são despesas do escritório nos últimos 40 anos. 300 mil dólares.
Pessoal, estamos a falar de menos de 10 mil dólares por ano. Menos de 10 mil dólares por ano. Numa empresa de 2 bilhões. Então, vocês vejam agora quanto é que a gente gasta nas nossas PME e comparem com aquilo que faz o Warren Buffett. Então, cada euro que está a ser investido na nossa imagem, no nosso ego, na nossa imagem pessoal, não é? Na imagem da empresa. Porque assim eu posso argumentar que vai ter impacto nas vendas, mas para eu andar com o último iPhone, com o último tablet, com o último laptop, com o último automóvel, o meu carro, eu guio um Mercedes descapotável, é de 2010 ou 2011, salvo erro, é de 2011. E vai durar até andar para o lado, até cair para o lado. Oh Paulo, mas tu podias ter outro carro? Podia. Eu sempre disse que quando fizesse 50 anos comprava um Bentley e brincava com isso, um Bentley Continental GT. E a Bentley é a nossa cliente. E aqui o ano passado fui lá dar um curso e tirei uma foto dentro do, pedi ao fulano lá, o vendedor, tire-me uma foto dentro deste carro. E eu tirei uma foto, se vocês quiserem ir às redes sociais, e entrei no Bentley Continental GT, descapotável, e eu tirei a foto com o meu grande sorriso, e pensei, isto era mesmo o carro que eu gostava de ter. E eu posso comprar aquele carro no dia que eu quiser, pronto, sem nenhum problema. Posso comprar aquele carro no dia que eu quiser, pronto, sem nenhum problema. Posso pagá-lo. E estou a chegar aos 50 anos. Falta um ano e pouco. Não vou comprá-lo. Mas não é porque eu não possa, é porque eu estou muito mais consciente do que quando comecei a dizer isso. Hoje não consigo explicar a mim mesmo, racionalmente, porque é que eu hei de ter um Bentley. Que não apenas é uma coisa que não vai melhorar em nada a minha qualidade de vida. Pronto, eu vou gostar de passear com ele aqui na Marginal. Vou andar todo contente. Vai ser uma massagem no meu ego e na minha imagem pessoal, mas não há nada de racional para mim em comprar um Bentley. E hoje não sou capaz de o comprar. Eu acho que se me saísse um Euromilhões, que também nunca vai sair porque eu não jogo, mas se me saíssem 100 milhões, eu não era capaz de comprar um Bentley. Porque hoje tenho uma sensibilidade em relação a estas coisas que me custa muito, porque não é racional, não é uma boa decisão do ponto de vista económico. Então, porquê é que eu vou tomá-la, não é? Warren Buffett não guia um Bentley. Bill Gates não guia um Bentley, não é? Outro dia estava uma foto dos dois e dizia, dos dois com o Jeff Bezos, os três maiores homens ricos, os três homens mais ricos do mundo, não sei quantos bilhões de património aqui entre os três, e nenhum usa um cinto da Gucci. Nenhum estava vestido com nada caro. Então, tudo isso são massagens ao ego que a nossa empresa não precisa. Chave a título de resumo em relação a isto. Quando nós temos a nossa PME, quando nós estamos na fase da construção do nosso património, nós temos claramente de fazer uma escolha. E a escolha é entre ter algum estilo de vida durante algum tempo, tá? Entre parecer rico durante algum tempo, ou seja, ter o meu bom carro, as minhas bebidas azuis com guarda-chuvas em cima, as minhas grandes jantaradas em restaurantes e os meus gadgets todos e por aí fora, e eu consigo ter isso durante algum tempo, enquanto a maré sobe, até que um dia a maré deixa e eu levo uma pancada da qual provavelmente nunca mais me recupero, ou, de facto, criar riqueza. E essa é, teoricamente, se for riqueza de facto, essa tende a ser para sempre, se eu a tiver protegido. Tá? Então, na fase de construção, eu tenho que fazer uma escolha. Ou para ser rico durante algum tempo, ou ser rico de facto para sempre. Se eu fizer a segunda escolha, eu um dia posso conciliar a riqueza com o estilo de vida. Se eu escolher a criação de riqueza em vez do estilo de vida, mais à frente eu vou conseguir cruzar a riqueza com o estilo de vida. Mas na fase de construção são opções mutuamente exclusivas. E é crítico que nós entendamos isto. Tá? Primeiro, criação de riqueza. Segundo, estilo de vida. Cuida da criação de riqueza para poderes ter o estilo de vida que tu quiseres a partir de uma certa altura. A escolha é entre ser rico ou parecer rico, como eu vos dizia, não é? Entre ser rico ou parecer rico. E a única forma que nós temos e eu acho que já disse isto no outro dia, de
de perceber como é que estamos em condições de lidar com os maus tempos. É exatamente a forma como lidamos com os bons tempos. A única forma de prever como é que um negócio se aguenta quando chegar um Covid da vida é perceber como é que ele é gerido nos tempos bons, nos períodos de expansão. Por isso é que eu vos tenho dito sempre, o Covid não nos cria problema nenhum, a pandemia não cria problema nenhum. A pandemia só mostra os problemas que nós já temos. Então, eu só consigo prever como é que me vou aguentar nos momentos difíceis quando analiso a forma como eu tomo conta dos momentos bons. Se nos momentos bons eu estou a overspending, não é? A gastar demasiado em artilhanços da minha vida, em massagens do meu ego, na minha imagem, no meu estilo de vida, eu não vou ter como aguentar os momentos mais difíceis. Tá? Ativos em vendas. Vendas em lucro. Como maximizar os lucros? Primeira coisa, nós só temos 2 alavancas de maximização dos lucros. Tá? Só 2. Estímulo dos proveitos, redução dos custos. São só as únicas 2. E é absolutamente crítico eu ter os manómetros para controlar as 2 coisas, porque sem os manómetros, nas alturas boas, eu apanho a cheia e eu consigo navegar à vista. Mas é exatamente a forma como eu muitas vezes negligencio a gestão da minha empresa nas alturas boas que depois vai mostrar o impacto que eu tenho nas alturas menos boas. Vamos imaginar 2 empresas. E estas 2 empresas são aparentemente iguais. As 2 faturam, sei lá, vamos dizer, faturam 1 milhão por ano. Se tiverem um papel para tomar nota, escrevam. As empresas têm de vendas, a empresa A e a empresa B, 1 milhão por ano. De custos, elas têm 900 mil euros. Por ano também, são as 2 iguais. E geram um lucro, uma margem de lucro, vamos dizer, São PME gera uma margem de lucro de 10%. Nas empresas de serviços é mais ou menos razoável. Portanto, geram de lucro 100 mil euros por ano, tanto uma como a outra. E as 2 empresas querem aumentar o seu lucro em 30%. Tá? Então, as 2 geraram 100 mil euros de lucro e querem, durante o exercício seguinte, aumentar o seu lucro para 130 mil, portanto, em 30%. E agora vou comparar as 2. Aqui a diferença vai ser que as 2 empresas vão usar estratégias totalmente diferentes. A empresa A segue a estratégia mais tradicional, aquilo que qualquer empresário faz. Ora, para eu aumentar os meus lucros, o que é que eu vou fazer? Aumentar as minhas vendas, vamos crescer. E a segunda empresa é uma empresa mais cética. E vai dizer, não, a minha estratégia vai ser exatamente o contrário. Eu vou encontrar os meus lucros dentro da minha empresa já, vou encontrar os meus lucros baixando os custos. Então, a primeira empresa, qual é o plano que faz? Vai procurar aumentar as suas vendas vocês já estão a pensar em 30%, para mantendo a mesma margem, libertar lucro, ou podem até pensar, não, vou aumentar as vendas em apenas 25%, admitindo que eu posso ter aqui algum tipo de economias de escala. Então, 25% a 30% mais vendas, e para isso vamos fazer o quê? Vamos investir imenso em marketing, brochuras, publicidade, vamos construir um website novo, aí vamos contratar mais pessoal. E esta é a parte divertida, excitante, estamos a investir, temos mais gente, dobrei a minha equipa este ano, mudámos de escritório, fizemos um website novo. Eu tenho feito muitas destas coisas, pessoal, né? E é exatamente de fazer estas coisas, de ver outras empresas fazerem, que depois nós vamos aprendendo. E isto pode resultar nos 30% em quanto tempo? Na melhor das hipóteses, 1 ano, tá? Na melhor das hipóteses, ao fim de 1 ano eu tenho este resultado. Se eu conseguir ser efetivo em aumentar as vendas nos tais 25% ou 30%, então eu aumento estes custos todos, coloco este dinheiro todo no mercado. Enquanto a outra empresa, o que é que faz? Para aumentar o lucro em 30%, ela só precisa de fazer o quê? De baixar as suas despesas em 3,5%.
Porque basta descer os seus custos em 87 mil euros, ou para 80, sim, em 87 mil euros, e ela já aumenta os seus lucros em 30%. Então, reparem, e baixar os custos em 3,5%, baixar os custos em 3,5% é uma coisa que eu faço no mês. Então, eu aumento os lucros da empresa B no mês, barbeando, secando 3,5% nos seus custos, 30% nos lucros num mês, enquanto no outro eu corro um risco terrível em aumentar as vendas e os custos e tudo para ter um resultado num ano. E tudo isto se faz com uma análise de despesas, linha a linha. São 4 perguntas essencialmente. Primeira pergunta, a cada linha de despesas. Eu preciso disto ou quero isto? E se a resposta for eu quero isto, já está na shortlist das coisas que eventualmente poderão ser barbeadas. Segunda pergunta, se eu quero isto, para que é que eu quero isto? O motivo é para mim, pessoalmente, ou é bom para a empresa? Terceira pergunta, isto ajuda-me a reter clientes? Quarta pergunta, isto ajuda-me a trazer clientes novos? E esta quarta pergunta é a quarta por uma razão muito forte, porque é aqui que nós começamos a construir a Alibis. Eu conto sempre, eu já tive um cliente a tentar convencer-me que vendia mais quando ia de Porsche. Então ele tinha o Porsche nas despesas da empresa, porque ele acreditava que vendia mais quando ia de Porsche. Então é aqui que nós construímos os nossos alibis. Lembras-te que os custos são buracos negros. E o que significa um buraco negro é que vai para ali e nunca mais volta. Eu não posso desfumar aqueles custos, tá? Entrou por ali e nunca mais voltou. Dinheiro gasto em coisas que não me permitem reter ou trazer clientes novos, e são os únicos custos admissíveis no negócio, ou me ajuda a reter ou a trazer clientes novos. Se eu não consigo dizer que me ajuda a reter os clientes atuais ou a trazer clientes novos, eu não posso manter aquele custo. E se eu não tenho certeza, eu tenho que medir, porque reparem, tudo aquilo que me ajuda a trazer novos clientes é medível. Estou a falar do marketing. Se eu não estou a medir o marketing, eu não sei se me está a trazer novos clientes. Tá? Se eu não consigo garantir que aquilo me está a trazer novos clientes, se eu só estou a contar essa história a mim próprio, é ego, não é gestão racional. Deixem-me dizer-vos qual é a minha experiência, e principalmente quando eu fazia coaching de negócios. Nunca me apareceu uma empresa, nunca, e eu não devia dizer isto, mas vou dizer, inclusivamente a minha, onde ao fazer o exercício de ir linha a linha, eu não conseguisse tirar, pelo menos foi o pior caso que algum dia me aconteceu, e foi na minha empresa, exatamente porque eu faço isto todos os anos, 8%. 8 a 10 eu tiro em todas, muitas vezes até 15. Coisas que estão a ser gastas, ou dinheiro que está a ser gasto em coisas que não nos trazem retorno nenhum. Nunca até hoje me aconteceu menos de 8%. Tá? Então, fórmula para dobrar os lucros. Se nós tivermos 10% de margem, fórmula para dobrar os lucros. Limpa 11% das despesas. Se a vossa margem líquida, e nas PME muitas vezes não posso dizer que é uma média, mas é uma margem razoável, principalmente em negócios de serviços. Se a vossa margem líquida for de 10%, vocês dobram os lucros ao eliminar 11% dos custos. E em quase todas as empresas estão lá até 10 ou mais por cento para ser limpo. Então, controlar as despesas é como limpar a garagem, não é? É uma coisa que a gente deixa sempre para depois, porque é chato, mas bolas é rentável. Se há coisa rentável a limpar
limpar a garagem, neste caso limpar o vosso balanço, ou, desculpem, ou a vossa demonstração de resultados. Ir linha por linha e ver no que é que nós estamos a gastar o dinheiro. Eu disse-vos isso, agora com o Covid nós tivemos que fazer, porque é óbvio, não é? As crises aparecem para limpar, e foi das primeiras coisas que nós fomos fazer e eliminámos um monte de custos. Um monte deles. O grande desafio da maximização dos lucros é crescer as vendas em maior proporção que os custos. Tá? Esse é o grande desafio. Como é que as minhas vendas crescem numa maior proporção dos custos? Mas muitas vezes nas PME o raciocínio tem que ser como é que eu consigo aumentar as vendas sem fazer crescer os custos. Às vezes a gente deixa-os soltar um bocadinho quando dominamos bem os manípulos. Tá? Às vezes a gente deixa o custo ir um bocadinho atrás das vendas, numa menor proporção, quando a gente domina bem os manípulos. Mas o raciocínio é como é que eu consigo fazer crescer as vendas sem fazer crescer os meus custos. Otimizar sempre antes de crescer. É a nossa máxima aqui na nossa empresa. Sempre que nós fechamos um novo cliente de consultoria, o nosso primeiro nível de intervenção é sempre na eficiência, é sempre na otimização, é sempre na análise dos custos. E só depois é que nós passamos para a parte das vendas e do marketing. Então é otimizar antes de crescer, aumentar a eficiência, não aumentar o problema. Se eu vou fazer crescer sem otimizar, eu estou a aumentar o problema muito mais depressa do que a aumentar a minha eficiência. Tá? Terceiro aspecto, maximizar o cash flow. Lembrem-se, cash flow, a razão para os negócios fecharem é acabar o dinheiro. Está claro isso? É a única razão para os negócios fecharem é acabar o dinheiro. Não é por falta de clientes, não é por falta de marketing, não é por falta de vendas, é por acabar o dinheiro. E lembrar-vos aqui de uma coisa, nós precisamos de cash flow operacional, tá? E por isso eu vou lembrar-vos, vocês têm que começar a analisar as demonstrações de fluxo de caixa para perceberem a diferença do cash flow operacional para os outros cash flows, para o das atividades de investimento e das atividades de financiamento. Quando nós gerimos o negócio pelo fluxo pela conta bancária, nós só vemos o cash flow, nós só vemos o dinheiro que lá está. E nós precisamos distinguir o cash flow, porque não distinguir o cash flow é o caminho para nós começarmos a meter os pés pelas mãos, é o caminho para começar a meter os pés pelas mãos e para começar a tomar mais decisões. Portanto, nós temos 5 alavancas para o fluxo de caixa, tá? As duas primeiras são aquelas que têm influência no lucro, que é custos e proveitos, vêm da demonstração de resultados, já falámos dessas. As outras 3 são as que vêm do balanço. Prazos médios de recebimento, prazos médios de pagamento, prazos médios de inventário. Então, primeira coisa, prazos médios de recebimento. Temos que receber o mais rápido possível dos nossos clientes. Então, algumas dicas para receber o mais rápido possível dos clientes. Primeira coisa, combinar à partida como é que vão ser feitas as condições de recebimento. Essa é uma luta que eu tenho sempre com a minha equipa de vendas, porque a minha equipa de vendas, muitas vezes, na obsessão de fechar mais uma venda, relaxa no prazo de recebimento. E isto cria-nos, obviamente, depois um problema de fluxo de caixa operacional, porque nós estamos a contabilizar as vendas, estamos a faturar as vendas, às vezes chegamos a adiantar o IVA sobre essas vendas, porque, reparem, a minha equipa de vendas às vezes vende em janeiro um curso que só vamos entregar em novembro. Acontece com muita frequência. Vendem, às vezes, em dezembro de um ano, as empresas, para baixar os impostos, querem-nos comprar cursos. Em dezembro de um ano, nós estão a vender cursos para o final do ano seguinte, para novembro, que é o último curso, que é o Mini MBA. Então, nós muitas vezes vendemos Mini MBAs em dezembro. Só que essas empresas, o que é que fazem? O que é que elas pensam? Compram-nos o curso, levam a custos no ano anterior, mas depois acham que só nos pagam a fatura antes de fazer, de facto, o curso. Então, a fatura fica por receber um ano. Na cabeça dos nossos clientes, muitas vezes acham que podem fazer isto. E para nós isto é um problema terrível, porque nós, reparem, se nós emitirmos a fatura em dezembro, nós pagamos IRC sobre essa fatura em dezembro. Pagamos o IVA sobre essa fatura
em maio. Não, em fevereiro, desculpem. Em fevereiro. E só vamos receber essa fatura no final do ano. Isso para nós é um problema de fluxo de caixa operacional terrível. Então eu tenho que educar a minha equipa de vendas em relação a isso. Se vocês vendem um curso com um ano de antecipação e fazem um preço melhor para o curso por isso, vocês têm que deixar claro ao nosso cliente que o pagamento é a pronto. Porque senão ele só está a passar os custos fiscais dele para nós e nós não temos o dinheiro na conta bancária. Mas tive e tenho que estar sempre a treinar e a lembrar a minha equipa de vendas disto, porque eles estão muito preocupados em vender para atingir o objetivo, mas não tanto em cobrar. E reparem que eles só recebem a comissão deles quando nós cobramos. Mas eles estão tão obcecados com o objetivo que muitas vezes esquecem disso. Então, deixar claro aos nossos clientes quais são as expectativas em termos de recebimento. Então, eu estou a vender-lhe, mas é pronto, ou estou a vender-lhe, mas é o pagamento anterior até à entrega em muitos casos, ou o pagamento é 30 dias ou o que for. Mas está combinado quando é que é o pagamento. Não deixem isso em aberto e que seja, obviamente, o mais curto possível. A segunda regra, nós temos aquilo que toleramos. Então, se eu tolerar que as pessoas me paguem à la longue e que não falem sobre o assunto e que se façam de esquecidas, obviamente que elas vão esticar o mais que elas puderem. Portanto, não tolerar comportamentos que fujam àquilo que foi acordado. Então, no dia em que foi acordado, vocês têm que estar a cobrar. Não têm que cobrar com maus modos, mas têm que ser, obviamente, incisivos, que o acordado foi isso e que a partir dali já não está ok. Tá? A terceira regra é ser proativo, é ligar com frequência. Agarrar no telefone e ligar com frequência. Quarta ideia, é importante ter bons relacionamentos com algumas pessoas dentro da empresa, nomeadamente com quem é responsável pelos pagamentos. E às vezes uma ofertazinha, isto não é um suborno, não é nada disso, mas às vezes só um cartão de agradecimento, sei lá, um bilhete para o cinema, sei lá, qualquer coisa, só mostrar a nossa gratidão pelo relacionamento que temos com a pessoa. Eu posso-vos dizer que o maior susto de cobranças que eu algum dia apanhei foi, não vou cometer aqui a inconfidência de dizer qual foi a empresa, mas vamos dizer que foi uma das maiores empresas de Angola, que, para quem nós fizemos um programa e o valor do programa foram 50 mil euros. O que na nossa faturação é obviamente relevante, 50 mil euros é sempre relevante para uma PME. E, entretanto, Angola fechou-se um bocadinho, depois da gente ter, na altura em que a gente fez esse trabalho para eles, Angola fechou-se um bocadinho, depois começaram a criar dificuldades à compra de moeda estrangeira, depois não deixavam o dinheiro sair, e os 50 mil euros, reparem, nós faturámos, eu tive as despesas inerentes a fazer o trabalho, tive que pagar IRC sobre isso, e 50 mil euros foi 50 mil euros de lucro esse ano, não é? Porque nós foi em cima das vendas que nós já tínhamos antes, e portanto aquilo custou-me 12.500 de IRC que eu tive que adiantar sobre isso, assim numa conta grosseira, e durante mais de 3 anos eles não nos pagaram. Por muito que nós fôssemos atrás e havia sempre uma boa desculpa, e não nos pagaram, a ponto de, no final do 3º ano, eu ter pedido à contabilidade que aprovisionasse o valor para falta de pagamento, para ver se nós pelo menos recuperávamos o IRC relativo àquela fatura. E quando é que eu consegui cobrar esse dinheiro? Eu consegui cobrar esse dinheiro quando percebi que uma das pessoas que tinha feito parte do projeto que eu lá fiz e com quem eu tinha criado uma boa relação, que tinha passado para o departamento financeiro e era um dos responsáveis pelos pagamentos. Eu percebi isso no Facebook. E como eu tinha uma boa relação com ele, eu pedi-lhe ajuda. E foi esse fulano que conseguiu que no 4º ano eles nos fizessem o pagamento. Sem nenhum tipo de subornos, nada, mas eu agarrei numa coleção com os meus livros e mandei-lhe pessoalmente a agradecer-lhe a atenção. Às vezes são estas coisas que podem fazer a diferença. Ponto número 5. Tenham a coragem de deixar de fazer negócios com as pessoas que abusam. Pessoas que não cumprem as regras acordadas não são bons clientes para vocês.
uma das coisas que eu faço, ou que nós costumamos fazer quando analisamos a lista de clientes, é o A, B, C, D dos clientes. Eu costumo dizer que os A são os adoráveis, os B são os bons, os C são os chatos e os D são os detestáveis. Então, são estes clientes que não pagam e que às tantas já têm 2, 3 faturas em atraso e que nós já estamos com medo de fornecer ou de parar de fornecer com medo de não receber as faturas que temos em atraso. Começa por ser uma em atraso, depois passam a ser 2 em atraso, às tantas são 3 em atraso e nós continuamos a fornecê-los porque temos medo que eles parem de pagar as faturas que temos em atraso. E quanto maior é o calote, menos nós paramos de fornecer. Esses são os clientes que têm que ir embora na hora, porque esses são os clientes que nos vão matar. E vão matar porquê? Porque ao acumularem as faturas em atraso, que vão ser cada vez mais, secam-nos de dinheiro. Portanto, e mesmo os Cs, os chatos, ou a gente os ensina a ser Bs, ou transforma-os em testáveis e manda-os embora. Tá? Então, não sejam complacentes com os clientes. Não é ser antipático ou bruto ou estúpido. Simpático, mas incisivo. Não podemos aceitar esses atrasos. Segunda coisa, manter os inventários o mais baixos possíveis. Prazos médios de inventário. Colocar ordens o mais pequena possíveis, é a primeira ideia. Negociar com os nossos clientes. A segunda ideia é negociar com os nossos clientes todo o tipo de custos inerentes às entregas. Se houver custos inerentes às entregas, tentar que sejam eles a responsabilizar-se por isso ou tentar baixar esses custos o mais possível. Negociar os preços a que nós compramos as coisas e os termos de compra em que nós estamos a comprar as coisas. Às vezes há outros fornecedores que querem fazer negócio connosco e que são um bocadinho mais agressivos nos preços. Podemos tentar usar isso a nosso favor. Ponto número 4, manter sempre o armazém limpo, exatamente como uma garagem limpa, porque um armazém sujo e desorganizado é a primeira coisa que vos vai fazer ter excesso de inventário e criar monos. Manter sempre o armazém impecavelmente limpo, impecavelmente organizado, e tudo o que se estiver a tornar obsoleto, portanto, tudo o que estiver a caminho de se tornar mono, ponha na rua o mais depressa que puderem. Às vezes a preço de custo, às vezes até se calhar abaixo disso, mas não queremos criar monos. Rastrear, ideia assim, que rastrear os inventários com o máximo cuidado, ver o que está a ser vendido, o que é que não está a ser vendido, o que é vendido rápido, o que não é vendido tão rápido, fazer essa análise e comprar menos ou parar de comprar as coisas que não estão de facto a sair. Nunca deixar que sejam os nossos fornecedores a alimentar as nossas prateleiras, ou seja, a serem eles a gerir o nosso inventário. Eles vão sempre pôr excesso de coisas. E mais ainda, muitas vezes até aproveitando alguma confiança, e não é que eles façam por mal, não te preocupes com o pagamento, deixa-me pôr aí que se calhar vendes. Cuidado, porque não me preocupar com o pagamento não quer dizer que eu só vá pagar depois de vender. Se eu só pagar depois de vender, eu talvez possa fazer isso. Portanto, estas são as ideias para controle do inventário. Para controle dos prazos de pagamento. Nunca pagar antes do último dia acordado. Tá? Nunca pagar antes do último dia acordado. Aqui já sei que vocês vão dizer, Paulo, e se tiver um desconto? Se tiver um desconto, tem que fazer as contas. Qual é o impacto do desconto no lucro? Qual é o impacto do desconto no fluxo de caixa? A maior parte de vocês tem mais problemas de fluxo de caixa do que de lucro. Então, pensem bem nos descontos. Os descontos podem ser uma boa ideia se eu tiver excesso de liquidez, mas se eu não tiver excesso de liquidez, não são quase nunca uma boa ideia. Então, pagar sempre no último dia que é devido. Tá? Segundo, negociar os prazos de pagamento mais largos que for possível. E o terceiro das 3 que eu vos quero dar, nunca furar aquilo que combinamos com os nossos clientes. Tá? Lembra-se do valor económico da nossa reputação. Se eu combino 90 dias, são 90 dias. Eu pago no último dia dos 90, mas eu pago nesse dia. Não abusem das pessoas, porque a nossa reputação vai ter um impacto não apenas económico, como depois também financeiro aqui nas questões do ciclo de caixa.